Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Coroa da santidade. Agora vamos para uma nova sessão, página 298. Seja um novo evangelista do terceiro Fiat. Agora que você conhece esses mistérios mais sublimes da vontade divina, é imperativo que você não os guarde para si. Não se deve lançar pérolas aos porcos. Se você sabe que uma determinada pessoa sempre anda com um chip teológico no ombro, pronta para denunciar qualquer revelação particular que tenha a menor abrasão com qualquer uma de suas próprias opiniões e preferências, não se incomode em apresentar isso a ele. Também é importante nunca apresentar a espiritualidade de Luísa a um católico não católico. Um católico caducado ou morno, como alternativa para catolicismo, mas não há razão para não compartilhar a espiritualidade de Luísa com qualquer católico praticante que tenha uma abertura ao misticismo e à revelação particular. Então ele está falando aqui que é importante nunca apresentar a espiritualidade de Luísa a uma pessoa que não é católico direito, ou é um morno, né, que não está nem aí. Então, que não é nem pra gente perder tempo, né? Você tá dizendo. Mas não há razão para não compartilhar a espiritualidade de Luísa com qualquer católico praticante, tá? Em ação de graça, assim, em estado de graça, tá bom? Que tenha uma abertura ao misticismo e à revelação particular. Mesmo se alguém que você conhece não é um católico praticante, ou talvez nem mesmo um cristão, mas você sente uma forte abertura nele e um espírito de verdadeira busca, isso a gente vai ver mesmo. Alguma pessoa que às vezes até é ateu, você pode de repente oferecer para a pessoa, vai saber, né? Você poderia compartilhar com ele a espiritualidade de Luísa de tal maneira que ele perceba que ela concorda e pressupõe ser um católico praticante devoto. Para Luísa, Jesus compara aqueles que agora disseminam o conhecimento desse terceiro Fiat aos próprios evangelistas que escreveram os evangelhos. De fato, existem maneiras pelas quais nosso dever agora é ainda mais emocionante e privilegiado, pelo que eles ansiavam. Agora estamos realmente à beira de alcançar. A que horas isso é alcançado e quem compartilha de sua realização depende da nossa resposta. Que sacrifício, então, é grande demais para espalhar esse reino dele na terra? Ah, que vaidade agora apegada não vale a pena deixar de lado por causa do reino de sua vontade? Que risco agora temido não vale a pena correr para poder participar da iniciação do terceiro Fiat do Eterno? Patriarcas, profetas, mártires, pais, doutores, e sim, até os anjos invejam você pelo convite que Deus agora está te fazendo livremente. PEC. Nossa Senhora também obriga um amor especial para aqueles que promovem a vontade divina, que ela compartilha com seu Filho Divino como seu maior interesse também. Em uma carta, Luísa escreveu: o desejo deles de que o reino de Deus venha à terra é tão grande que nossa própria Mãe Celestial quer descer do céu. Ela quer entrar nas famílias e no mundo inteiro, se tornar líder, professor do reino tão santo. Portanto, ela ama de maneira especial, professora, né? Mestra e exemplo de reino tão santo. Portanto, ela ama de maneira especial aqueles que estão interessados nela. Ela lhes dará o primeiro lugar e os manterá como os primeiros filhos desta vontade suprema. Ela lhe dará a paz que tanto deseja, que a pessoa tanto deseja. Com muita frequência, tentamos remediar nossos problemas espirituais, psicológicos, morais, familiares e outros problemas com a incessante contemplação do umbigo, a autoavaliação, psicólogos, livros de autoajuda, etc. Essa abordagem está fadada ao fracasso, porque a maioria dos nossos problemas será resolvida apenas esquecendo a nós mesmos e reorientando nossos esforços na nossa missão. Isso é a missão, não é a verdade. Não é verdade que todos ansiamos pela paz? Aqui vemos que Nossa Senhora nos dará essa paz se apenas nos interessarmos nessa missão. Uau, eu sei disso, porque eu tenho essa paz. Apesar de toda a luta, eu tenho essa plena paz, essa certeza absoluta de que eu estou no caminho certo e não consigo sair desse caminho nunca mais. Embora este capítulo seja colocado imediatamente após aquele em que vimos as muitas palavras duras de Jesus para a igreja, especialmente para padres e bispos, devemos lembrar que ele também emite essas fortes repreensões porque ama o clero.
sabe quanto são vitais e sabe o quão glorioso é um lugar e uma posição central que eles mantêm nessa grande missão da história, pois é precisamente a esses homens que Jesus está implorando para serem os principais arautos da vinda de seu reino. Quão necessário é que os conhecimentos sobre o meu Fiat sejam conhecidos. Não apenas isso, mas que seja divulgado que minha vontade já quer vir e reinar na terra, como no céu no meio das criaturas. E ele fala, é para os sacerdotes em primeiro lugar, como para os novos profetas, tanto através da palavra como através da escrita e através de obras, que é dada a tarefa de agir como trompetistas, né? Trompetista que ele diz é pessoas que vão, né? Chegou o reino de Deus, vamos falar do reino, né? Tipo assim, a fim de tornar conhecido o que diz respeito ao meu divino Fiat. Nem o crime deles seria menor que o dos profetas se estes ocultassem a minha redenção, se eles não se ocupam tanto quanto podem com o que diz respeito à minha vontade divina. Olha, gente, então a gente tem que se ocupar muito com esse material da divina vontade. E em uma carta escrita ao Monsenhor, Luísa implorou ao seu destinatário: esse é o meu desejo para o novo ano, que você sempre viva na vontade divina e que Jesus faça de você um missionário da vontade divina. Tá vendo? Então todo mundo aqui precisa ser missionário da vontade divina. Queridos sacerdotes, a vinda do reino está em suas mãos. No entanto, quem quer que seja padre ou leigo, há muito que você pode fazer para apressar a vinda do reino da divina vontade. Jesus está implorando por almas dispostas a serem os trompetistas desses conhecimentos, mas encontra muito poucos. Ele diz para Luísa: não encontro ninguém que tenha verdadeiro entusiasmo, desejo genuíno e vontade de tornar meu trabalho sua vida para torná-lo conhecido. Jesus, eu aqui, ó. Eu aqui, Jesus. De modo a dar aos outros a vida do bem do meu trabalho, que ele sente dentro de si. Eu, Jesus, eu aqui. E quando vejo essas disposições em alguém, eu aqui, que deve se ocupar com ela, a quem chamo e escolho com tanto amor pelas obras que me pertencem, sinto-me tão atraída por ela, para que ela faça bem o que eu quero. Abaixo-me, desço a ela e dou-lhe a minha mente, a minha boca, isso é pura verdade, minhas mãos e até meus pés, para que essa pessoa sinta a vida do meu trabalho em tudo, e como a vida é sentida, não como algo estranho a ela, ela pode sentir a necessidade de entregá-la aos outros. Portanto, eu não sou um Deus impotente, mas é um paciente Deus que deseja que suas obras sejam feitas com decoro e por pessoas dispostas. Jesus, desculpa se falta o decoro, né? Não forçadas. Mas não, olha, eu não sou forçada, eu faço por amor mesmo, tá, Jesus? Porque o que mais abomina em meus trabalhos é a falta de vontade da criatura, como se eu não merecesse seus pequenos sacrifícios. Então, Jesus, eu faço com todo o amor e carinho do mundo, faço do jeito melhor que eu posso. Me perdoa, Jesus, se eu não faço assim tão bonito, sabe? Porque eu não tenho muito conhecimento de imagens, né? Poderia estudar para isso? Poderia, mas é o Senhor que tem que deixar eu estudar, tá bom? É o Senhor que tem que deixar eu estudar. E por enquanto o Senhor não tá deixando eu estudar. O Senhor tá deixando eu fazer muito quebra-cabeça e outras coisas, mas tudo bem. Se você apenas se empenhar em espalhar esses conhecimentos da vontade divina, ao tornar conhecida e amada a vontade de Deus para que ela reine na terra, Jesus, como prometeu aqui, realmente descerá a você e lhe dará seu próprio eu para a tarefa. Deseja, portanto, um derramamento total de graça em sua vida, do tipo que você nunca experimentou anteriormente? Espalhe os conhecimentos. Isso é real, gente. Real. Espalhe esses conhecimentos. Faça a vontade divina conhecida e amada. Aí você vai ver o que é um derramamento total de graça em sua vida, do tipo que nunca você experimentou anteriormente. Espalhe esses conhecimentos. Eu falo por mim. Falo por mim. Daniel falou, eu falo por mim também. Tá bom? Vejamos agora o que mais Jesus diz a Luísa sobre aqueles que se ocupam dessa tarefa gloriosa. Aí você tá bravo comigo porque eu tô falando mais com a boca? Desculpa aí.
Oh, quão felizes eles se sentirão, aqueles que com desejo beberão em grandes goles dessas fontes dos meus conhecimentos, porque eles contêm a virtude de trazer a vida do céu e de banir qualquer infelicidade. Aqueles que se ocuparem com esses escritos para publicá-los e imprimi-los para torná-los conhecidos, sejam os novos evangelistas do reino da minha vontade suprema. E assim como os mais mencionados em meu evangelho, serão os 4 evangelistas que o escreveram, para sua mais alta honra e glória. Assim será para aqueles que se ocuparão em escrever os conhecimentos sobre minha vontade para publicá-los como novos evangelistas. Haverá uma maior menção a eles no reino da minha vontade, para sua mais alta honra e minha grande glória, ao ver a ordem da criatura, a vida do céu na terra, o único propósito da criação, retornar ao meu seio. Se as criaturas possuíssem minha vontade divina como vida, elas saberiam muitas coisas bonitas sobre ela. E sabendo e não falando, sobre isso seria impossível para eles. Portanto, eles não fariam outra coisa senão falar. Então tá bom, eu tô falando bastante, Jesus tá vendo, né? Amar e dar a vida para não perdê-la. É isso que eu faço, Jesus. Isso aí. Portanto, minha filha, minha bondade é tão grande que recompenso justa e superabundante o bem que a criatura faz. Realmente, é verdade. Na terra já o Senhor faz isso. Especialmente nesse trabalho de minha vontade, com o qual tanto me importo. O que não darei àqueles que se ocupam e se sacrificam para colocar em segurança os direitos do meu fiat eterno, eu excederei muito em dar, a ponto de deixar o céu e a terra espantados. É verdade, gente. Ele faz isso comigo. Meu Deus, como ele me ama. Delícia. Jesus dará muito a você se você trabalhar para viver e promover a vontade divina, que Ele surpreenderá o céu e a terra nessa doação. É verdade, gente. Verdade, gente. É verdade, gente. Podemos ver um exemplo disso na citação a seguir sobre Santo Aníbal de França. Lembre-se da parte 1 deste livro, que padre de França era diretor espiritual de Luísa Picarreta e ele era o mais zeloso promotor de suas revelações. Jesus disse a Luísa referente a ele: se os mortais conhecessem o grande bem que adquiririam, conhecendo um bem verdadeiro, uma verdade, fazendo dele seu próprio sangue para absorvê-lo em suas próprias vidas, eles competiriam entre si, esqueceriam tudo para conhecer essa verdade e dariam suas vidas para colocá-la em prática. É isso que eu vivo. Enquanto Jesus dizia isso, vi a alma abençoada do pai de França, que acabara de morrer no dia desta entrada no diário. Diante de mim, perto da minha cama, investido de luz, suspenso da terra, fixado em mim, mas sem me dizer uma palavra, eu também me senti muda diante dele, e Jesus acrescentou: olhe para ele, como ele está transformado. Minha vontade é luz e transformou essa alma em luz. Ai, meu Deus do céu. É lindo. E deu a ele todos os tons da beleza perfeita. É santo e ele foi santificado. Minha vontade possui todas as ciências e sua alma foi investida pela ciência divina. Não há nada que minha vontade não tenha dado a ele. Se todos entendessem o que a vontade divina significa, eles colocariam tudo de lado, se preocupariam em não fazer mais nada, e todo o seu compromisso seria fazer minha vontade somente. É isso que eu faço. Totalmente. Totalmente. Eu não vivo para mais nada além disso, meu Deus. Nada. Queria viver mais ainda, né? Mas eu faço a vontade divina na minha casa, trabalhando também, né? Faz parte do processo. Agora, alguém pode ser tentado, como Luísa, a pensar que, dado o tempo que Jesus está esperando, afinal já passaram mais de 70 anos desde que Luísa morreu, ele não está particularmente ansioso para dar esse dom da divina vontade a todas as almas? Nada poderia estar mais longe da verdade. No entanto, nos escritos de Luísa, vemos a seguinte troca entre Luísa e Jesus. Pensei comigo mesma: se viver na volição divina é um dom que ele deve fazer às gerações humanas, e Jesus tanto ama, deseja e anseia que essa vontade divina seja conhecida para permitir que reine, então por que ele não está com pressa de dar este presente? E meu bom Jesus, visitando minha pequena alma, com toda bondade me disse: minha filha, você deve saber
que embora eu queime com o desejo de ver minha vontade divina reinar, ainda não posso dar esse presente antes de me manifestar as verdades, como as criaturas conhecerão essas minhas verdades. Elas formarão a esfera para onde colocar o aluno dentro e o animarão com luz suficiente para poder olhar e compreender o presente. Mais do que o sol será dado e confiado a eles. Então dar o grande dom da minha vontade divina, que mais que o sol mudará o lote das gerações humanas. Hoje seria entregá-la aos cegos, e dar aos cegos seria dar presentes inúteis, e eu não sei como dar coisas inúteis. Portanto, aguardo com divina e delirante paciência que minhas verdades sigam o seu caminho, prepare almas, entre nelas e forme os olhos animados com luz suficiente, de modo que não possam apenas olhar para o dom de meu Fiat, mas tenham a capacidade de encerrá-la em si mesmos, para que esse forme o seu reino e estenda seu domínio neles. Mais que pai, ansiamos por dar o grande presente de nossa vontade a nossos filhos, mas queremos que eles saibam o que estão recebendo. Tá vendo? Esse é o meu trabalho, esse é meu trabalho, ensinar o que estão recebendo. Esse é meu trabalho, ensinar isso, doa quem doer. É difícil para você entender? Esse é o meu trabalho. Os conhecimentos sobre o assunto amadurecem nossos filhos e os tornam capazes de receber um bem tão grande. Os conhecimentos sobre o assunto amadurecem nossos filhos e os tornam capazes de receber um bem tão bom. Jesus está morrendo de vontade em nos dar o seu reino, mas é o primeiro necessário que os conhecimentos da vontade divina se preparem e cabe a nós espalhar esses conhecimentos. Jesus também tem palavras fortes para aqueles que, por covardia, preguiça ou prudência humana, negligenciam essa missão. Ele diz para Luísa: agora, uma vez que essas minhas pequenas visitas são portadoras de coisas celestiais, você as trará com você para a pátria celestial como triunfo da minha vontade e como garantia de que seu reino não somente virá à terra, mas estabeleceu seu início de seu reinado. Aqueles que permanecerão no papel deixarão a memória perene que a minha vontade quer reinar no meio das criaturas, e serão esporões, incitações e súplicas divinas, força irresistível, mensageiros celestes, capitães do reino do meu divino Fiat. Eu sou capitã do reino do divino Fiat. E também repreensões poderosas para aqueles que deveriam ocupar em tornar-se conhecido um bem tão grande, e que por indolência e medos vãos não os deixará percorrer o mundo inteiro, para que possam trazer as boas novas da era feliz do reino da vontade divina. Portanto, abandone-se em mim e deixe-me fazer. Tá vendo, gente? Não pode ter medo. Não pode ter medo. Medo. Mas quem são aqueles que deveriam se ocupar? Vocês, eu, todo mundo, ou seja, quem leu essas palavras. As palavras de Jesus a Luísa, que foram lidas por uma porcentagem tão minúscula de devotos, muito menos praticantes de católicos em geral, muito menos da igreja em geral, muito menos do mundo em geral, aos quais Deus dá esse presente. Você é absolutamente precioso e essencial no plano de Deus pelo simples fato de você estar exposto agora, nesse momento, lendo isso, ou ouvindo isso. Ao tropeçar em você com essas palavras, Deus já falou com você. Está dizendo aqui, ó, você tropeçou nessas palavras. Você, Ele está te apontando o dedo, é você. Você tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem que meter brasa. Estudar bastante e conhecer e começar a divulgar, tá bom? Ao tropeçar em você com essas palavras, Deus tenha mais sorte do que um mendigo que tropeçou em um milionário, disposto a participar de suas fortunas. Pois Deus encontrou em você alguém que pode ajudar a acelerar seu maior plano, que sua vontade seja feita na terra como no céu. Então, quais são algumas coisas concretas que podemos fazer nessa tarefa extraordinária? Eu ofereço apenas alguns pensamentos. Acima de tudo, nunca esqueça que você deve viver na vontade divina. Não podemos promover a vontade divina com a vontade humana. Ponto. Comece um apostolado, ou mesmo um blog, promovendo essas revelações. Inicie um grupo de oração da vontade divina. Seja um missionário da misericórdia da vontade divina. Ore pela intercessão de Luísa e documente cuidadosamente quaisquer possíveis milagres. Se você é multilingüe, considere trabalhar para traduzir as obras ou livros da Luísa. Ore e contribua para a causa da beatificação de Luísa. Eu não sou multilingüe, mesmo assim eu traduzi os livros da Luísa.
Se você estiver nas mídias sociais, promova-o em todas as suas contas. Distribua livros sobre a vontade divina para pessoas que possam estar interessadas. Eu já distribuí livro para o padre, para várias pessoas. Coloque-os, se isso for permitido, em capelas de adoração perpétuos. É muito caro para mim, mas devagar a gente chega lá. Defenda as revelações de Luísa contra ataques que surjam regularmente online. Em relação ao último ponto, infelizmente, existem alguns artigos criticando ou alguns ataques a Luísa e seus escritos, mas lembre-se de que esses artigos foram escritos na década de 1990, antes de surgir o dilúvio de demonstrações sobre a validade das revelações de Luísa. Infelizmente, porém, eles tendem a ressurgir em blogs, fóruns e etc. a cada poucos meses. Você pode ser alertado automaticamente sobre quando isso acontece, configurando um alerta do Google para a frase "Vivendo na Vontade Divina" e Luísa Picarreta. Vou fazer isso. Aqueles que recirculam esses artigos geralmente são católicos sinceros, zelosos pela ortodoxia, mas eu imploro, encare essa tarefa de defender a Luísa com enorme gentileza, caridade e benefício de dúvida. Só prejudicaremos a causa de Luísa se nos comportarmos de qualquer outra maneira. Enquanto promovemos e defendemos sua causa e suas revelações, além disso, devemos evitar descer por buracos de coelho de infinitas idas e vindas sobre os intricados detalhes das críticas. Apenas divulgue a verdade brevemente, sucintamente e comovente, mesmo que a verdade receba apenas 1% da exposição. Assim como o erro a que se opõe, a verdade prevalecerá. Você pode vincular ou citar este livro ou outros que defendam as revelações de Luísa. Você pode salientar que a única restrição atual da Igreja atualmente em vigor é a notificação de 2012 do arcebispo Pichier, que incentiva explicitamente a leitura e a promoção dos escritos de Luísa e repreende aqueles que afirmam que seus escritos contêm erros doutrinários. Você poderia salientar que a biografia de Luísa Picarreta, aprovada pela Igreja Sol da Minha Vontade, foi publicada em 2015 pelo próprio Vaticano e apoia fortemente Luísa e suas revelações. Essas são apenas algumas sugestões. É importante que, nessa tarefa de promover a vontade divina, a maior missão da história, não sejamos preguiçosos nem estúpidos. A advertência de Jesus nos evangelhos de ser astutos como serpentes e inocentes como pombos se aplica aqui mais do que em qualquer outro lugar. Portanto, dedique-se com zelo a considerar maneiras novas e mais poderosas de promover e disseminar esses conhecimentos. Eu fui esperta, porque Jesus que me fez ficar esperta para fazer isso. Minhas poucas sugestões não substituem seu próprio brainstorming. Lembre-se de fazer tudo isso com alegria, pois novamente Deus ama um doador alegre e nosso dever aqui não deve ser visto como imposição, mas como convite alegre. Jesus disse a Luísa: portanto, eu não sou o Deus impotente, mas o paciente Deus que deseja que suas obras sejam feitas com decoro e por pessoas dispostas, não forçadas. É muito importante a pessoa querer fazer isso com todo o coração, porque o que mais abomino em meus trabalhos é a falta de vontade da criatura, que se eu não merecesse seus pequenos sacrifícios e para o decoro de uma obra tão grande, que é de tornar conhecida a minha vontade divina, não quero usar aleijados pobres. De fato, quando alguém que não tem a vontade genuína de fazer um bem, é sempre uma mutilação que ele faz à sua alma, mas quero usar pessoas que, ao lhes fornecer meus membros divinos, o fazem com decoro, como uma obra que deve trazer muito bem às criaturas e grande glória à minha majestade, que a minha majestade merece. Senhor, eu espero estar fazendo isso com o maior decoro possível, Jesus. Eu oferto para o Senhor o aplicativo, eu oferto para o Senhor o livro do céu, os blogs que eu já fiz, oferto tudo que eu já fiz para o Senhor, meu canal. Estou tentando fazer o melhor possível, Jesus, de todo o meu coração. E será fácil abordar esse dever alegre com a atitude certa se reconhecermos a natureza da mensagem que estamos compartilhando. Uma grande coisa de ser um novo evangelista do terceiro Fiat é que você não precisa ter medo de repetir apenas uma mensagem que seu público já ouviu milhares de vezes, a ponto de se tornar nada além de uma plateia. Isso é novo, isso não aborrecerá ninguém, embora escandalize muitos fariseus. Mas, como disse o Padre Pio, devemos continuar fazendo bem, apesar de escandalizar os fariseus. Nossa, até o Padre Pio chama o pessoal de fariseus, eu também chamo.
Ai, meu Deus. Jesus diz a Luísa: muitas vezes, minha filha, as novidades trazem nova vida. Novos bens e criaturas são muito mais atraídas por novidades e deixam-se levar pela novidade. Mais ainda, uma vez que as novidades das novas manifestações sobre minha vontade divina, que tem uma força divina e um doce encantamento e que choverão como orvalho celestial sobre as almas queimadas pela vontade humana, serão portadoras de felicidade, de luz e de luz, de bens infinitos. Não há ameaças nessas manifestações nem susto. E se há algo sobre o medo, é sobre aqueles que querem permanecer no labirinto da vontade humana. Mas então, em todo o resto, nada se vê senão o eco, a linguagem da pátria celestial, o bálsamo do alto que santifica, diviniza e paga a felicidade que só reina na pátria abençoada. Considere com que zelo um eletricista pode passar o fio em uma casa nova, sabendo como ele faz que esse ato relativamente simples permitirá que uma quantidade tão grande de efeitos transpire em cada sala. Assim que ele terminar, graças aos seus esforços, Jesus compara as verdades de sua vontade contidas nas revelações de Luísa como exatamente isso, fios elétricos. Basta que eles sejam depositados para que a eletricidade, que ele compara ao próprio Fiat, possa atravessá-los com rapidez incompreensível e obter todos os efeitos necessários. Mas o grande bem da eletricidade atual é inútil sem a infraestrutura para transportá-la. E a diligência dos trabalhadores é necessária para fornecer essa infraestrutura. Jesus está nos implorando para sermos os únicos a explicar. No diário de Luísa vemos a seguinte passagem: eu estava preocupada, ela disse, com a publicação dos escritos, e todo aflito Jesus me disse: minha filha, como me sinto triste. Eles deveriam ter se considerado honrados, eles deveriam ter se gabado e se gloriado em se tornar conhecidos como aqueles que tiveram essa grande honra de publicar as verdades sobre a minha santa vontade. Eu não poderia ter lhes dado uma honra tão grande e glória do que chamá-los para um escritório tão alto, mas eles querem se esconder, né? Ele está falando da igreja que está escondendo, né? Aqueles que não estão falando, né? Como meu coração dói, sinto tanta tristeza que não consigo contê-la. Oh, como eles deveriam ter ansiado por receber e dar a conhecer um bem tão bom. Mas ao invés, pelo contrário, na redenção os evangelistas se consideraram honrados em se tornar conhecidos com os que estavam lançando o evangelho. Sabe a pessoa que eu acho que mais é triste por não ter revelado isso aqui? É o Papa Bento XVI. Desculpa, mas o Papa Bento XVI, ele era o Papa que, antes de renunciar, ele tinha que ter revelado, mostrado pra gente a Luísa. E ele conhecia os escritos da Luísa. E aí o pessoal fala tão bem dele, as mensagens de Nossa Senhora falam que é ele que vai assumir a igreja nova agora, que se o Papa Francisco morrer, ele vai assumir a igreja, a nova igreja. Mas assim, se ele sumir essa nova igreja e não trouxer o conteúdo da Luísa pra nós, aí não adianta nada, entendeu? Porque ele falhou legal, o Papa Bento XVI falhou, e o Papa Francisco em decorrência também, porque até agora não fala disso, né? A gente só tá esperando, cadê? Eu acho que os papas, eles são as pessoas que mais são responsáveis por não trazer uma verdade dessas, tão grande. Eles são os mais responsáveis de todos, né? Agora eu não sei, eu não vou culpar ninguém, porque eu não sei como que é isso, né? Mas eu sinto uma falha muito grande, principalmente porque o Bento XVI, a gente sabe que ele tem acesso porque o Thomas Fell falou. Ele teve acesso ao livro da Luísa. O Papa Francisco eu não sei, porque não tem ninguém que falou que o Papa Francisco viu esses escritos. Mas o Papa Bento XVI, ele escreve livro até hoje. Por que ele não publica nada sobre Luísa? Entendeu? Até hoje ele está escrevendo livros. Cadê as coisas dela? Não fala nada, nem cita ela. Até hoje eu não vi isso. Se eu estou errada, vocês me corrijam. Tá bom? Pelo contrário, na redenção, os evangelistas se consideraram honrados em se tornar conhecidos como os que estavam lançando o evangelho, para que ele pudesse ser conhecido por todo o mundo. E eles assinaram seus nomes com tanta glória que, quando o evangelho é pregado, primeiro declaram o nome de quem o escreveu e depois falam o evangelho. Então eu quero terminar com as verdades sobre a minha vontade, para que todos saibam quem são os que trouxeram tanto bem ao mundo. Para o que você acha que é isso? Toda a prudência humana. Há quantas obras divinas a prudência humana fez falhar no meio das criaturas? O Papa Bento deve ser um desses prudentes humanos. Como preguiçosos,
chegaram ao ponto de se retirar das obras mais sagradas, mas minha vontade saberá triunfar sobre todos e zombar deles. No entanto, não posso esconder minha tristeza por uma ingratidão humana tão grande, de uma maneira tão boa. Então, desculpa, gente, se eu tô falando do Papa Bento XVI, desculpa, mas é verdade. Se alguém tiver alguma coisa, não, Aline, ele falou da Luísa, tá aqui, ó, não... Aí você me mostra, mas até hoje eu nunca vi nada, tá bom? Então, eu deixo pra alguém defender ele, né? Se ele tiver escrito alguma coisa sobre Luísa, tá bom? Você mesmo, caro leitor, se apenas se dedicar a essa tarefa, pode muito bem ser quem pesa a balança e permite que o reino venha. Jesus diz a Luísa: além disso, neste dia de minha ascensão, eu tinha uma coroa dupla, a coroa dos meus filhos, que eu trouxe comigo para a pátria celestial, e a coroa dos meus filhos que deixei na terra, símbolo dos poucos que começarão o reino da minha vontade divina. Todos aqueles que me viram subir ao céu receberam tantas graças, que todos deram a vida para tornar conhecido o reino da redenção e lançar as fundações para formar a minha igreja, a fim de reunir nela todas as gerações humanas, útero materno. E o mesmo para os primeiros filhos do reino da minha vontade. Serão poucos. Ele mesmo fala, serão poucos. Mas as graças com os quais serão investidos serão tantas e tantas que darão suas vidas para chamar todos a viver neste reino santo. Tal e tantas serão as luzes que investirão seus primeiros filhos, que levarão a beleza, o encantamento, a paz do fiat divino de uma maneira que se renderão facilmente a querer conhecer e amar um bem tão grande e tão bom. Realmente depende de nós. O tempo em que eles virão à luz é relativo e condicional quando as criaturas se dispõem a receber um bem tão grande. Jesus falando. E aqueles que devem se ocupar em ser seus príncipes e fazer o sacrifício de modo a trazer a nova era da paz, o novo sol que dissipará todas as nuvens de males. Se você soubesse quantas graças e luzes eu continuo preparando para aqueles que vejo dispostos a ocupar-se com esses conhecimentos, mas estou procurando ver quem são os verdadeiros dispostos. Eu aqui, Jesus, eu. De modo a investi-los nas prerrogativas necessárias para uma obra tão santa que eu tanto amo e quero que eles façam. No entanto, também devo lhe dizer, ai daqueles que se opõem e podem colocar obstáculos. Nossa! Graças a Deus que ninguém colocou obstáculo para mim até hoje. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Espero que essas palavras os inspirem e façam surgir dentro de você um desejo santo, avassalador de ser o único a apressar a vinda deste reino. Mas passemos agora a uma subseção para uma grande palavra de cautela. Pois sabendo o que você sabe agora, tendo lido até agora neste livro, apenas em virtude desse conhecimento e seu desejo concomitante de espalhar esse conhecimento da vontade divina e se tornar um novo evangelista do terceiro fiat, você já está potencialmente entre a maioria dos soldados da elite da igreja militante de Deus. Enquanto você lê essas palavras, o diabo também provavelmente já está trabalhando em uma nova estratégia para você. Tá nada, o diabo não manda nada não. Desejo contornar esses planos nefastos que ele tem para você, avisando-os com antecedência. O demônio não manda nada. O demônio não entra na conversa. Ele está falando aqui, o diabo entrará no modo de controle de danos, ele tentará distraí-lo, ele fica totalmente aterrorizado com o que você pode fazer se você simplesmente ordenar seus dias, seus objetivos, suas prioridades, seus esforços de maneira a otimizar seu valor eterno e a proclamar as verdades. Comigo o demônio não entra na conversa. O diabo está com mais medo de você agora do que um cervo tem do caçador. Conhecendo seu imenso poder sobre ele e seus subordinados e seu plano somente através da graça de Deus, é claro. Ele se esforça para desviar você com coisas tão distantes abaixo do seu chamado, a modo que mesmo que ele não possa torná-lo seu, fazendo com que você mergulhe em sua vida de pecado grave. Nada a ver. Você pelo menos não prejudicará tanto o plano dele no mundo. Gente, Jesus fala claramente, ele não leu essa parte. Jesus fala que o demônio não entra na conversa. No filho da divina vontade, o demônio tá fora. Tá fora. Quem vive na vontade divina, o demônio não entra pé na conversa. Não entra na conversa. Aí ele tá falando, ele distrai. Isso aqui é pra quem não tá vivendo na divina vontade, filho. Essa parte que eu nem vou ler. Porque o demônio não entra na conversa de quem está divulgando a divina vontade e vivendo na vontade divina. Não entra. O demônio não consegue fazer nada, tá? Então, desculpa aí essa parte. Se vocês quiserem ler, vocês lêem, tá? Tá na página 304 do livro.
Quem não tem esse livro, tá entra na playlist Livro Coroa da Santidade, tá? Playlist aqui do YouTube, no nosso canal. Livro Coroa da Santidade, aí nos primeiros vídeos da série tem o link para você baixar o livro, tá bom? Então, para quem não tem o livro, eu não vou colocar o link em todos os vídeos, porque já tá lá no comecinho, vocês pega lá, tá bom? Aí eu só vou ler a parte que Jesus fala aqui. Portanto, eu lhe digo, não fique ansiosa com a sua vida, o que você deve comer, o que você deve beber, nem sobre o seu corpo, o que deve vestir. A vida não é mais que comida, o corpo não é mais que roupa. Portanto, não fique ansioso dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que devemos vestir, pois os gentios buscam todas essas coisas e seu Pai Celestial sabe que você precisa de tudo. Mas procure primeiro o seu reino e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. É mais ou menos isso que eu vivo, por isso que eu não fico preocupada de ficar preparando muita coisa, não. Né? Não deixe o diabo ter sucesso. Nos 4 evangelhos, Cristo diz que veio para destruir as obras do diabo. Ser membro militante da igreja não se refere principalmente a estar na defensiva. É antes estar na ofensiva. Eu só estou na ofensiva. Talvez esse fato seja o que mais esquecemos quando discutimos a guerra espiritual. A guerra espiritual não deve ser primariamente sobre carregar sua vida com tantas defesas contra o diabo. Tá vendo aí? Ele tá falando aqui que a gente não precisa ficar tão preocupado com o diabo. Se você sente que está salvo de seus ataques, então antes é principalmente recorrer pela graça de Deus. Você pode devastar o reino do diabo e em seguida prosseguir com zelo e fogo do amor divino nessa tarefa. Descanse quando você morrer, não agora. Proclame o reino. Seja um novo evangelista do terceiro feed. E Jesus lhe disse que os mortos enterrem seus mortos, mas vá e pregue o reino de Deus. Amém, feed. Então é isso. Nem vou comentar muito não, mas essa parte do demônio aí, ele exagerou. Pode ter certeza que a pessoa que tá vivendo na divina vontade, o maior demônio é ela mesma, tá? É a vontade humana, tá bom? É só a vontade humana. É ela mesma. A vontade humana anticristo. Se você vencer essa vontade humana, o demônio já era. Porque ele só reina em quem tem vontade humana. Quem não tem vontade humana, o demônio não faz merda entender nada. Tá bom? Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.